Olá, bem-vindos ao canal Calmangás. Deixe um like e se inscreva. Capítulo extra de Uzumaki. Galáxias. Em uma noite estrelada em Kurozucho, Shuichi mostra a Kirii a mais nova galáxia que encontrou. Shuichi diz que essa galáxia não aparece em nenhum livro e ele a descobriu noite passada. Na manhã seguinte, Kirii conta a seu professor, o Sr. Yokota, sobre a nova galáxia. O professor diz que para descobrir toda uma galáxia é necessário um telescópio muito potente e talvez seja apenas um cometa. Kirii diz que o telescópio de Shuichi é muito bom e ele conhece muito de astronomia e ela não acha que ele está errado. Kirii chama o professor para dar uma olhada. O professor Yokota concorda e diz que tem um amigo chamado Torino, que é especialista na área de astronomia, e irá o perguntar. O professor diz que seu amigo é tão apaixonado por astronomia que construiu um observatório na própria casa. Mais tarde todos se reúnem na casa de Torino e o professor explica que queriam a opinião dele sobre a galáxia. Torino diz que dará uma olhada e pergunta a posição. Shuichi diz que é na constelação de Serpente, à esquerda de Gama. Surpreso, Torino diz que o garoto tem razão e diz que jamais viu uma galáxia em forma de espiral. Kirii e o professor Yokota ficam felizes e perguntam se é mesmo uma galáxia. Torino diz para eles não tirarem conclusões precipitadas ainda. Ele diz que vai consultar o Observatório Nacional de Astronomia para ter certeza de que não é uma galáxia registrada. Kirii diz que se não for registrada será uma descoberta autêntica. O professor Yokota diz a Shuichi que a galáxia poderá até levar o nome dele. Shuichi diz que não quer seu nome associado a essa coisa. Mais tarde os três voltam para casa e o professor Yokota diz que isso é uma descoberta incrível e eles só têm que esperar Torino informar o Observatório Nacional e ver o que dizem, mas ele está com grandes esperanças. Observando a galáxia, Torino diz que realmente é uma galáxia muito estranha, com um brilho anormal e com ramificações disformes. Torino se pergunta como não tinha visto a galáxia até agora, uma galáxia tão visível como passou despercebida até agora, e diz que se essa é uma nova descoberta é extremamente surpreendente. Na manhã seguinte o professor Yokota conta empolgado a novidade para seus alunos. Isso fez surgir um repentino interesse pela astronomia no colégio. Kirii caminha sozinha e diz em pensamento, ela diz que é incrível que Shuichi tenha feito essa descoberta, mas às vezes ele age de forma tão anormal. Ele estava tão assustado. É melhor ir ver como ele está. Kirii pergunta a Shuichi o que aconteceu. De forma histérica, Shuichi diz que pode sentir elas por toda parte. Kirii pergunta o que ele pode sentir. De forma louca, Shuichi responde que são as ondas de rádio, e que ele está sentindo as ondas de rádio. Shuichi diz que são ondas muito poderosas se transmitindo dentro de sua cabeça, enviando mensagens e falando. Kirii pergunta o que as ondas falam e pede para que Shuichi se controle. Torino observa a galáxia e diz que ela é linda e quanto mais ele olha, mais bela ela parece. Torino se pergunta que sensação é essa, é como se algo quisesse se comunicar com ele. Torino grita de dor enquanto sua mente é invadida pelas ondas de rádio. Loucamente andando pela rua, Torino mentalmente pergunta se Shuichi pode ouvir ele, e diz que se ele puder ouvir que o responda. Por pensamento, Shuichi pergunta como Torino sabe onde ele mora. Torino diz que descobriu de repente, sentiu a presença de Shuichi como se fosse um sinal e da mesma maneira eles estão conversando agora. Shuichi pergunta se Torino também sente as ondas de rádio e pergunta o que ele quer. Torino diz que algo, ou alguma entidade o perguntou se ele quer ser o descobridor da galáxia. Tenho que matar ele. E me disseram para te matar, Shuichi, antes que você me mate. Torino diz que não quer fazer isso. Torino diz que quer que Shuichi renuncie à descoberta da galáxia e diz que a quer para ele. Shuichi diz que encontrou a galáxia por sorte e de qualquer maneira não quer ter relação nenhuma com ela e manda ele fazer o que quiser. Torino agradece e diz que sabia que Shuichi iria compreender e agora ele será o descobridor. Shuichi diz que os dois sabem que ele só será considerado descobridor se a União Astronômica admitir que é uma nova galáxia. Torino fissurado diz que tem certeza que essa galáxia nunca foi avistada. Torino diz que ninguém soube da existência da galáxia em 1 bilhão de anos até que ele a encontrou.
No colégio todos os alunos comentam sobre a galáxia. Eles comentam que o Sr. Torino falou que foi ele que descobriu a galáxia. Kiri ouve isso e vai contar para seu professor Yokota. O professor diz que só pode ser um engano e irá falar com o Torino. Mais tarde, Torino, com um olhar vazio, diz que reclamou descoberta e é o autêntico descobridor. Indignada, Kiri diz que Shuichi foi quem achou a galáxia primeiro. Torino diz que Shuichi renunciou da descoberta, e assim por descarte o descobridor é ele. Kiri diz que isso é um absurdo e o professor Yokota concorda e diz que não é justo. Torino diz que falou disso com o Shuichi, e de qualquer modo é uma galáxia espetacular e precisarão de anos de investigação científica para entender seus mistérios. Torino se vira e diz que tem algo que ele já descobriu. A galáxia é capaz de enviar poderosas transmissões de rádio com alcance maior que a maioria das rádios galáxias. Torino diz que sabe por que a galáxia enviou seus sinais, e essas ondas de rádio, essa radiação foi enviada para ele por milhões de anos-luz. De forma louca, Torino diz que o mais maravilhoso é que agora ele pode enviar ondas de rádio. O professor Yokota tenta falar com Torino, mas o homem logo interrompe e diz para o deixar em paz e fala que não tem mais nada para decidir e a galáxia é dele. Kiryu fala para esperar um momento e diz que por descarte ela é a descobridora da galáxia porque ela viu antes dele. A garota completa dizendo que não vai permitir que ele roube o crédito do Shuichi. Algumas pessoas encontram mais uma galáxia com formação estranha de espiral. Curiosamente, foram descobertas mais várias galáxias novas pelas pessoas de Kuruzushu. Em uma noite, Kiri se pergunta que sensação é essa, pois de repente foi como se algo invadisse sua mente, algo como vozes com estáticas. Ela se pergunta se essas são as ondas de rádio. Kiri começa a ouvir várias pessoas reivindicando a descoberta das novas galáxias. As discussões ficam cada vez mais fortes em sua cabeça. As ondas de rádio se formam em imagens em sua mente enquanto a discussão se torna uma briga. As imagens mostram que acabou evoluindo para um assassinato. Kiri diz que foi em frente à quitanda do Okumura. Ela se pergunta se isso realmente aconteceu. Kiri corre até o local e já tem uma multidão. As pessoas dizem em pensamento entre si que viram a cena em sua mente. As vozes começam a se acumular na mente de Kiri. A garota se afasta, mas mesmo assim as vozes não a deixam pensar direito até que ela ouve: "Te encontrei, Kiri." Kiri olha para trás e lá está o Sr. Torino. Kiri se pergunta o que ele está fazendo ali. A garota vê que ele está armado com uma faca e decide correr. Torino parte atrás da garota que grita por ajuda. Kiri consegue ouvir os pensamentos de Torino dizendo que a garota entrou em seu caminho e ele terá que a matar. Kiri grita por ajuda, mas é inútil. Torino diz em pensamento que depois que se desfazer de Kiri ele será o único descobridor. Ao olhar para o céu, Torino diz que não é possível, pois agora as galáxias são visíveis a olho nu. Torino começa a venerar as galáxias e começa a se vangloriar por ter sido o primeiro humano a ver. Torino implora para que as galáxias respondam se ele tem razão. Ele pede por um sinal. Mais uma vez ele clama para ouvir as vozes delas mais uma vez. Torino pede para que as estrelas falem com ele, para que o respondam. Em narração, Kiri diz: "Foi um pesadelo. Só sei o que eu vi." Depois de explodir como um ovo no micro-ondas, a cabeça de Torino transformou-se em um pequeno cometa, que se foi subindo no céu da noite. Segundo os resultados das análises do Observatório Astronômico Nacional, não se confirmou a existência de nenhuma das numerosas galáxias avistadas em Kuruzushu, e também ninguém voltou a ver elas sobre o céu da cidade. Finalizando aqui o capítulo. Olha o membro do canal, que horror! Que horror!
Bigiko-me que espíritos Nakaguma, por favor. Nakaguma? Estou metido em treta. Senhor J, o que houve? Tá aqui o cara da espiral. Uzumaki Senin, tá na minha casa. Uzumaki Senin? Do que você está falando, Ito? Não se lembra? No último volume, nós dois fomos até as montanhas da prefeitura de Ji e encontramos aquele ermitão biruta. Mas do que você está falando? Aquilo acabou com essa estúpida frase de foi tudo um sonho. Não foi um sonho. É real, é tudo real. Ito, já me enchi dessa brincadeira. Até meu editor me abandonou. Então você quer conhecer o segredo da espiral? Isso está delicioso, mas primeiro me dê mais comida, me traga mais suculentas espirais para comer. Dessa vez não vai ter nenhuma frase final.